porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Desperta Arapiraca. Olá, gente. Graça e paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Hoje estamos começando mais uma gravação do nosso Desperta Arapiraca. Estou recebendo uma convidada especial, uma mulher de Deus que muitas pessoas chegaram lá no direct e falaram: olha, convida a apóstola para participar. Estamos aqui com a nossa querida apóstola Cida Barbosa, da Igreja Pentecostal A Glória da Segunda Casa. Seja bem-vinda, apóstola. O prazer é meu, pastor, estar aqui com o senhor Glória a nesta Deus. tarde, né? Muito obrigado pelo convite. E muito obrigada a todos, né, que Amém. falaram do meu nome ao Senhor. Prazer é meu, a honra é minha estar aqui. Eu sou agradecida por este convite. Glória a Deus, que alegria, que alegria. Eu conheço o ministério da senhora, né, pela rede social, tenho visto as obras que são feitas na Igreja Glória da Segunda Casa e tive uma experiência de estar lá na igreja, logo no início do meu ministério, né? A Assembleia de Deus Ministério Arapiraca vai fazer 4 anos agora, no final de fevereiro, e logo no início, nos primeiros meses de implantada a igreja lá no Parque Ceci Cunha, eu saí para um evangelismo. E chegando lá próximo do ginásio, né, João Paulo II, Isso. aí tinha visto a igreja aberta, eu vou aproveitar e vou entrar, Isso. ficar aqui, orar, dobrar meu joelho, e que círculo de oração maravilhoso, a bênção do céu. A gente vai falar sobre isso lá na frente, sobre o círculo de oração, porque me chamou muita atenção a quantidade de pessoas e o fervor daquelas pessoas e diversas pessoas de vários lugares participando do círculo de oração. Então, um culto bem consolidado. O prazer foi nosso, o senhor está lá, venha Glória mais a Deus. vezes. Vamos sim, em nome de Jesus, que bênção. Então, hoje, a gente vai conhecer um pouco melhor sobre a apóstola, né? Porque eu sempre digo que as pessoas conhecem a pregação da apóstola, conhecem a obra que está sendo realizada, mas não é sempre que a gente conta o testemunho no púlpito, né? É verdade. Então, a maioria das vezes a gente está pregando uma palavra, fala uma coisa ou outra, mas tem pessoas que não sabem ainda sobre o seu testemunho de vida. Então, eu já quero começar sabendo se a senhora é convertida de criança, de berço, ou na fase adulta conheceu Jesus. Bom, pastor, eu sou adotiva, né? Eu sou adotiva, eu nasci no lar, onde o meu pai era católico não praticante. Sim. E a minha mãe era cristã. Ela congregava na Batista. Eu sou de Pernambuco, sou de Arco Verde. Sou de Pernambuco, do sertão. Pernambucano. E os meus pais vieram para aqui, para Arapiraca, porque é a terra da minha mãe. Sim. A família de minha mãe. E eu vim para Arapiraca com eles com 9 anos de idade. Com 9 anos. Com 9 anos de idade. Então, a minha mãe, né, praticante do evangelho, aí me levava sempre para congregar. Na Igreja Batista. Na Igreja Batista, na Avenida Rio Branco. Sim, sim. Ela congregava lá por um tempo. Aí, por volta de uns 11, 12 anos de idade, quando eu já tinha de 10, sim, de 11 a 12 anos, ela foi congregar na Congregação Cristã do Brasil. E a gente vai seguindo a mãe, né? Vai seguindo. Meu pai, ele era católico, mas não praticava. Sim. Então, minha mãe tem, né, puxando. Mas ele se opunha a vocês irem para a igreja ou era tranquilo? Não, meu pai sempre foi um pai, assim, amoroso. Meus pais viveram por 30 anos. Eu nunca vi uma briga dos meus pais. Meu Deus, isso aí vai na contramão da sociedade, né? Porque hoje são tantas crises, tantos traumas familiares. Então, parabéns, que maravilha. Eu fui criada, né, como eu sou adotiva, eu fui criada no lar com muito amor, muito carinho. Era um lar, assim, materialmente pobre, mas de amor, de atenção, de família, era muito completo. Tinha então, irmãs, a senhora, não, irmãos? Não tinha. Meus pais, na verdade, quando eu nasci, os meus pais já tinham 9 anos de casado. Uhum. E eles não tiveram filhos. Sim, entendi. E meu pai era viúvo. A história do meu pai com a minha mãe é muito linda. Ainda hoje eu tenho uma carta que ele escreveu para ela no ano de 60, 1960. Homem romântico, né? O meu pai, ele era muito romântico. Então, eu tenho essa carta onde ele ficou viúvo. Sim. Com 42 anos de idade. Novo, né? Novo.
E ele casou com a minha mãe. Minha mãe tinha 17 anos de idade. Olha. E ele tinha 42 anos de idade. Uma certa vez, eu conversando com ele, eu perguntei a ele, né? Pai, por que o senhor casou com uma mulher tão nova, 17 anos, e tão cedo de viuvez, que ele ficou viúvo? E ele disse, minha filha, quando o homem ama sua esposa, e ele procura logo outra para botar no lugar. E eu, olhando, eu era curiosa, né? Eu já tinha, assim, um hábito de curiar as coisas. Foi pesquisar. Fui pesquisar, né? Eu falei assim... Então, eu olhando as fotos da outra esposa, era bem parecido com a minha mãe. Minha mãe era branca, dos olhos azul, cor do céu. O cabelo da minha mãe era o cabelo liso, escorrido, e batia na batata da perna. Porque, pela doutrina da congregação cristã, não podia cortar o cabelo. Sim, então, ela tinha aquele cabelão enorme. Olha só. E então, eu comecei a querer saber da história dos meus pais. E ele casou com ela com 17 anos. Naquele tempo, não tinha namoro, não tinha essas bem diferente, coisas. né? Quem tem os seus avós conhece pouco da história. Então, meu avô... Casavam cedo. Meu pai falou com meu avô. Então, essa carta era a carta que ele dizia para minha mãe que ia falar com meu avô para pedir a mão da minha mãe em casamento. E foi essa carta. E foi assim. À noite, ele visitou lá a casa do meu avô e pediu a minha mãe em casamento, né? E... eles casaram pouco tempo, porque naquela época também era o sonho da mulher era encontrar um homem decente, né? Para poder cuidar dela. Eu perguntei à minha mãe, né? Mãe, o que foi que a senhora viu no meu pai? Porque ele, 42 anos, moreno, o cabelo aperreadinho, gordo, que o meu pai era gordo. E, assim, viúvo, e a senhora novinha, bonitinha, 17 anos. Ela disse, meu pai quis. Uma obediência, né? O meu pai quis. Entendi. E eu digo, sim, o seu pai quis, mas é a senhora. E ela disse, não, meu pai quis e eu tive que obedecer. Eu falei, e o amor? Aí ela disse, veio com o tempo. Convivência, né? E ela viveu tão bem com meu pai, como eu já disse, eu nunca vi uma briga deles, nunca uma traição, nunca uma briga, nada, era só comunicação, união, era o que eu via deles dois. E com isso veio o amor. Veio o respeito, o amor. Ela ficou viúva com 47 anos de idade e a minha mãe era linda. Ela era a mais bonita da família. Aí eu perguntei para ela, disse, mãe, a senhora vai casar de novo? Aí ela falou que não ia casar, porque não ia achar uma pessoa igual ao meu pai. Com menos de 50 anos, ela decidiu viver a viuvez dela. 47 anos. Quando meu pai morreu, ela tinha 47 anos de idade. E eu tinha 19 anos de idade quando meu pai morreu. Mas ficou o ensino que ele deu, né? O ensino humano, família, pai, presente, avô presente. Ele foi mais pai dos meus filhos do que o pai dos meus filhos. Entendi. E ficou todo esse ensinamento aí, né? A honestidade, o caráter. Então era seus pais e você? Era só os meus pais e eu, sem irmã e sem irmãos. E família deles? Chegou alguém aqui em Arapiraca? Sim, a família de minha mãe é daqui. Então tinha mãe, minha avó, meu avô, meus tios, minhas tias, os maridos das minhas tias e as esposas dos meus tios, que era mais a família. Naquele tempo, não, pastor, que eu seja velha, né? Eu tenho esse costume de dizer, eu sou uma menina. Eu não sou velha. É isso mesmo. Mas naquele tempo, um tempo lá renovaram atrás... suas forças, somos águias. Naquele tempo, existia, assim, um respeito entre família, né? Sim. Tinha, assim, uma educação muito grande que isso está se perdendo, né? Está se deixando. Verdade. Hoje, poucos a gente vê, assim, bênção, bom dia, boa tarde, né? Até mesmo entre nós, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, paz e graça, né? Está perdendo essa essência. Esses bons costumes, né? Estão ficando cada vez mais escassos. Porque no meu tempo, a gente tinha isso. Tinha os meus tios que, quando eles não eram crentes, aí os sobrinhos não fumavam na frente deles. Dos meus tios. Não podia, nem filho, nem o genro deles, nem nada. E tinha esse respeito. Então, eu tinha essa família. Eu tinha essa família da minha mãe, era muito dengosa, meu avô, minha avó me dava muito dengo. É filha única, né? Porque era filha única, era filha da minha mãe, a filha querida deles, eles me davam bastante dengo. Eu, no meio deles, eu sou conhecida como Cidinha. Cidinha. Não é Cida, é Cidinha. Ah, muito bem. E também meu nome, se for documento, ninguém me conhece por Cida. Não é Aparecida? Não é Aparecida. Não é. Maria Barbosa Lucas. Olha só.
Porque meu pai me registrou como Maria Barbosa Lucas e ficou me chamando de Cida. E me batizou na Igreja Católica como Maria Aparecida. É porque tem é como se fosse um cartãozinho, né? É o batistério. Batistério, né? Isso, da Igreja Católica. Quando batizava na Igreja Aí ficou Católica, Maria Aparecida. né? Porque hoje eu tenho 56 anos. Sim. Então, quando eu nasci, tem aqueles costumes, né? Uhum. Então, eles me batizaram na Igreja Católica e Mas isso foi em Pernambuco, né? Isso porque foi chegaram Pernambuco. aqui chegou com 9 anos. Eu cheguei com 9 anos aqui. A minha mãe tinha muita saudade da família dela, da mãe dela, do pai dela. O meu pai, como já era um homem mais velho, a família dele era pouca, eram irmãs, sobrinhos, sobrinhas. O pai e a mãe já não existiam. E a minha mãe já tinha mãe, tinha pai. Sim, sim. E aí ele veio para cá. Ele veio morar e a gente viemos de mudança com 9 anos. 9 anos. A senhora ficou até os 19 anos na congregação cristã, o falecimento do seu pai. Você tinha 19? Não, sim, eu frequentava, né? Sim. Eu ia. Como tem uma doutrina, cada igreja tem a sua doutrina, a doutrina de lá batiza e acabou. Você tem que praticar ali aquela doutrina e não pode deixar de praticar. Exato. Mas até você se batizar, você é testemunhado. Então, eu não era batizada, eu era testemunhada porque eu não tinha descido ainda as águas do batismo. Estava na observação da igreja, né? Até porque a minha mãe, né? Olha, se você for batizar, você tem que seguir a doutrina. Tem que seguir certinho. Ela me alertava. E como eu andava muito com ela, e também muitos irmãos lá da parte das diaconisa, a minha mãe era diaconisa, eu via lá a conversa deles e tudo, eu falei assim, então eu não vou me batizar. Por quê? Porque aí eu me casei. Quando eu me casei, eu já fui viver a vida de casada com o meu marido. E a vida de casada com o meu marido não tinha... Não acompanhou mais a mãe? Não acompanhei mais a mãe. Eu ia quando eu estava com saudade da palavra. Eu acredito que o mover do Espírito Santo para eu ir, sempre eu ir. Então, quando acontecia alguma coisa, então eu ia. Aí eu ia com a minha mãe e aí eu via aquela palavra e tudo, mas não ia ainda naquela intenção... Não se decidia, né? De batizar, né? Aí, então, eu ia mais para o lado do marido, na parte do mundo, dançar, fumar, beber, curtir, essas coisas todas, né? Quando eu vim me batizar mesmo, foi com 27 anos de idade. Foi uma separação que eu tive com o meu primeiro marido, que eu sou viúva do primeiro marido. Viúva do primeiro. Tenho 2 filhos, eu tenho 3 filhos, 2 filhos do primeiro marido, aí casei. Com 27 anos a senhora ficou viúva? Não. Eu fiquei Não, a senhora viúva. batizou com 27. Eu me batizei com 27. Foi na separação do primeiro marido. A gente separou e ficou naquela coisa, né? Aquela luta, aquela guerra. Foi quando eu fui ficar firme na casa de Deus, orando, esperando ele voltar. Eu orei, esperei 4 anos por ele. Aí ele voltou, só que quando ele voltou para casa, a gente já não tinha mais um entendimento. Porque eu já estava agora dentro da igreja, praticando a doutrina e tudo, né, que se fala. A senhora estava exatamente onde? Na congregação Na mesmo? congregação cristã. E foi quando não deu mais para a gente. Ele voltou por conta de uma situação que ele foi obrigado a voltar, a família toda dele se reuniu ao meu lado para ele voltar, e ele voltou. E só quando a gente voltou, não deu certo. Você percebeu que já era um jugo desigual, né? Isso, totalmente. No mundo, você já servindo, decidida, batizada. Isso. Ele não queria. Ele não queria. Eu levei ele para a igreja, uns 2 cultos. Ele falou assim, é muito bom, mas não agora. Aí pronto, aí estava com a cabeça mesmo totalmente em outro mundo, em outras práticas. E ali a gente teve a separação definitiva. Quantos filhos com ele? Com ele foi 2 filhos. 2 homens? Não, um casal. Casal. A minha filha mais velha, Cíntia, e o Douglas. São os 2 mais velhos. Aí eu conheci outra pessoa, a gente casou. Essa pessoa já era da igreja. Aí eu saí da congregação cristã e fui congregar na Adventista do 7º dia. Fui guardar o sábado e então, passou por 2 denominações diferentes, né? Diferente. Com visões diferentes teológicas. Exato. E eu fui porque
Na minha mente... Uma pentecostal e outra cessacionista. Isso, Fiquei 8 anos, congreguei 8 anos na Adventista do Sétimo Dia, ali do Alto Cruzeiro. E lá eu me desenvolvi com a Bíblia, com a palavra, porque lá na Adventista o que tem é Bíblia, é leitura da palavra. Estudam bastante. Sabe o que é interessante, apóstola? Eu percebo duas vertentes diferentes, né? Por estudar, conhecer sobre essas denominações, a congregação cristã no Brasil, ela não tem uma prioridade no estudo da palavra. Não tem. É mais a revelação, os dons. Não incentiva você ler, estudar, jejuar, consagrar, não tem Não se tem aquele tema, vamos pregar sobre o tema, preparar a igreja para tal, escola bíblica. É mais pela revelação da palavra. Pronto. Aí foi para um outro extremo, que a adventista é que bem... muita Bíblia. Muito estudo, muito estudo. Muito estudo. Aos sábados mesmo, eu costumava sair de casa 6 horas da manhã, Sim. porque sempre eu tive um chamado, assim, os diáconos, na congregação cristã, os diáconicos, as diaconisas, os anciões, sempre me chamavam para eu estar perto. A senhora tinha interesse, né? Era curiosa, queria estar perto. Nem tanto, né? Eu tinha um respeito, eu tinha um medo, né? Eu tinha medo até de respirar. Eu digo, meu Deus, será que eu estou pecando? Entendi, tinha um temor muito grande. Era, isso, entendeu? E então, mas eles sempre me chamavam, oi, irmã Cida, irmã Cida. Sempre eles me chamavam, em todas que eu passei. Então, na Adventista, eles começaram a dizer, tem aula antes de começar o culto, passava-se por uma aula, onde passava ao estudo todinho nos pentecostal escola bíblica. Sim, escola mas bíblica, lá é sabatina. Isso, sábado, então, sabatina. Isso, o sabatina. Aí tinha que passar aquele estudo da semanal, aquele estudo todinho. Aí tem a sala dos professores. Aí venha, vai ser muito bom para a senhora. Aí me convidava, aí eu comecei aí. Aí eu comecei aí participar dessa sala, que começava às 7 da manhã, e depois de 7 da manhã terminava 8. De 8 começava aquelas salas divididas na igreja, que era por idades, novos batizados, terceira idade, e os jovens, criança. Aí começava aquelas aulas para passar a lição todinha, estudada durante a semana, e depois o culto do sábado, que ia até 12, 12h30, 12h40, 1h da tarde. E depois a gente ia para casa, tomar comida, né? Comia, um almoço, e depois vinha para o JA, que era à tarde. Que sábado era o dia todo. Sábado era todo. Sábado era todo. Para Deus. Então tinha sábado que eu ia de 6 da manhã e chegava em casa... Já à noite. 10 da noite, porque terminava o JA, e vamos, irmã Cida, para minha casa. Aí eu ia ali, a gente ficava já estudando a lição do domingo. A gente já estudava e tudo com alguns anciãos, com algumas irmãs em Cristo lá. Aí eu passei 8 anos lá. Aí lá... Teve o temor da congregação cristã, o respeito, a reverência, o fervor e o estudo da adventista. Eu costumo dizer que na congregação cristã eu aprendi doutrina. Sim. Porque lá eles têm uma doutrina, tipo assim... como é que se pode falar assim? Eles são bem intensos, fervorosos, respeito, né? Sim. Pontualidade, hora do culto, uma reverência, tá entendendo? Tem uma reverência muito grande, eu aprendi lá isso. Ter a pontualidade, porque à noite, 7h25, eles dão um toque lá, e aquele toque, até 7h30, aí já entra todo mundo na comunhão. No silêncio total, para poder Deus revelar quem vai dirigir o culto da noite. Isso é comum em todas as igrejas, né? Todas. Eles seguem esse tipo de Então, eu liturgia. aprendi lá isso. Essa liturgia da doutrina, da pontualidade, da reverência no culto, o silêncio, mulher de um lado, homem do outro, banheiro do homem, banheiro das mulheres, portaria das mulheres, portaria dos homens, tudo isso. Porque na congregação cristã, mulher lá não tem cargos. Até para lavar o banheiro precisa ser orado e Deus revelar quem vai ficar na faxina, quem vai tomar de conta, quem vai para a cozinha, tudo isso. Na congregação cristã, eu não participei de nada. A minha mãe, ela era da parte das diaconisas. Geralmente, lá era mais velhos. Os mais velhos era quem sempre estava à frente de alguma coisa. A minha mãe ficava na assistência com as irmãs,
para dar assistência aos mais carentes, levar cesta, essas coisas. Então tem muita essa assistência, né? Tem. Da congregação. Não é muito vista. Ao Sim. público não é muito vista. Eles têm uma preferência de não mostrarem, né? Isso, é. Eu percebo assim, por exemplo, eu já pesquisei sobre vídeos de pregação da CCB e não se acha. Eles é um pouco difícil. Não tiram foto lá dentro da igreja, não. pregando, filmando. Não tem essa... Depois dessa pandemia, aí a gente começou a ver alguma coisa, Sim. porque tiveram que fazer os cultos via online. Isso, que não podia ir. Não tinha, porque não tinha lá, não é nada gravado, lá você não pode fotografar nada. Uhum. Então, ficava um pouco difícil de ver, de entender e compreender. Aí, depois da pandemia, aí começou a fazer os vídeos online, aí deu para ter um acesso. Vai modificando um pouco a cultura, né? Modificando, tem que modificar. Senão, não tem como. Principalmente as pessoas não vão ter acesso. Os jovens, Isso. né? Os jovens de lá, eu acompanhei muitos jovens, e é aquela coisa, de igreja para igreja, aí é que aí o jovem vai conhecer a igreja da Congregação Cristã do Brasil em Palmeira. Uhum. Não vai para outras congregações, é só entre eles. Só entre eles. Tudo é entre eles. Interessante. É. Então a senhora ficou quantos anos na Adventista? 9? Eu fiquei 5 anos na 5 Congregação anos. Cristã batizada. Sim. Eu era testemunhada de uns 13 anos de idade. Sim. Até 27 anos, quando eu desci as águas. Desceu as águas. Foi. Aí desci as águas, passei 5 anos batizada lá. Minha saída de lá. A saída de lá é pela doutrina de lá, que eles pregam, no meu tempo, eles pregavam que salvação só tinha lá. Uhum. E qualquer coisa que você fizesse, você não existia mais. É uma denominação exclusivista, né? Aí foi quando eu apareceu na minha vida um rapaz que era de outra denominação, e com isso foi um choque, e aí eu saí de lá, né? Não teve aquele calor para abraçar, perguntar, né? Porque na congregação que eu congrego, eu procuro saber, quando chegam os rapazes, o que quer com aquela moça. Qual é a sua intenção? Sim. O que é que você quer, né, com ela? Você não quer uma coisa séria? Não, eu quero uma coisa séria. Então, vamos procurar se organizar com Cristo. Vamos aceitar Jesus, vamos batizar, vamos ter o discipulado, para você saber... Para não levar a ovelhinha para longe e não sabe nem para onde foi, isso né? Aí, Então, eu penso assim, você tem que conversar com a pessoa, saber as intenções. Sim. E depois dar um discipulado. A pessoa com Cristo e também ensinar a pessoa a saber o que é um casamento, uma responsabilidade, uma esposa, um filho, e também envolver essa pessoa na igreja, para poder essa pessoa começar a trabalhar para Cristo. Né? Bem. Principalmente se as ovelhas já têm seus cargos dentro da igreja, aí tem que acompanhar. Tem que acompanhar. Então, eu passei lá, assim, 5 anos batizada, saí de lá por esse motivo, passei 1 ano em casa parada, chorando, desesperada, pensando que não tinha salvação, mais em lugar nenhum, até que Deus enviou uma conhecida minha, que era da Adventista, ainda é, e ela veio pedir a minha televisão emprestada para fazer um evangelismo, porque eles fazem evangelismo, agora nessa época de Semana Santa, eles fazem um evangelismo nos bairros, eles passam 1 semana nos bairros, e ali eles passam estudo, louvor pela televisão, e convidando as pessoas. E aconteceu justamente comigo. 1 ano depois, a minha vizinha veio me pedir a televisão emprestada, uma conhecida minha de muito tempo, e eu emprestei, e olha, pastor, como é que Deus trabalha. Eu disse, oxe, eu vou olhar minha televisão. Vai que lá vão dar baque na minha televisão, era uma televisão daquelas antigas, que tem um fundo grande, de tubo, né? 29 polegadas, aí eu vou olhar a televisão. Quer dizer, eu fui olhar o evangelismo da Adventista por causa da televisão. Com medo de mexer na televisão, quebrar, ficar de olho, né? Quando eu cheguei lá, aí começou Deus abrir ali a minha mente, meu coração, me dando um entendimento que salvação é em Cristo. A salvação não é na placa, não é em pessoas. A salvação é em Cristo. E que Cristo morreu na cruz pelo perdão dos nossos pecados. Exato. E ninguém tem o direito, nem o poder de nos condenar. Só Ele é quem pode nos condenar.
E isso foi entrando na minha mente, no meu coração, e foi se abrindo para mais uma oportunidade de estar cultuando a Cristo e recebendo o que é de Cristo. E Muito assim bem. eu fui para a Adventista do sétimo dia, e lá eu congreguei 8 anos, e lá eu conheci o meu segundo esposo. E casei no civil e casei lá, na Casou igreja na igreja, adventista. olha Casei só. na igreja adventista. E o casalzinho de filhos, né? Aí eu tinha os meus filhos, a minha filha já era casada, a mais velha. Sim. Aí estava comigo só o Douglas, que é o do meio. Aí eu casei com o segundo marido, né? E tive a minha caçula, que foi a Noemi, né? Noemi. E ele era... Cíntia, Douglas e Noemi. Cíntia, Douglas e Noemi. Então eu tive a Noemi e o pai da Noemi, meu marido, né? Hoje nós somos divorciados. A gente se divorciou, né? Tem 7 anos que eu sou divorciada dele. Mas eu tive a Noemi, ele era adventista, ele era professor da escola sabatina, ele era diácono, ele é uma pessoa que conhece muito bem a palavra, ele conhece muito bem a Bíblia, Sim. as Escrituras Sagradas, porém ele não se firmou. Fez de tudo também para manter o casamento, né? Ele é muito assim, usado no alcoolismo, na prostituição. Desgarrou dos caminhos do Senhor, da igreja. Ele levou uma disciplina. Se tornou um jugo, né? E dessa disciplina ele nunca mais se firmou. Ainda hoje a gente conversa, eu falo para ele, volta para Cristo. Porque eu sei, pastor Klaus, que Deus tem plano na alma dele. Deus tem plano, porque o que ele já passou e ainda está vivo, é porque Deus tem plano. Muita gente, apóstola, que vê as coisas de fora, gosta de julgar, mas não sabe qual é a vivência. Ninguém nasceu para viver em uma prisão. Não. Ninguém nasceu para ficar nessa angústia, né? Porque, obviamente, o divórcio, a separação, ela não é a primeira atitude a se tomar, não. É a última, depois de muitas tentativas de restauração, de tudo. E eu tenho certeza que a senhora fez todas as tentativas possíveis. Todas. Mas não merece continuar vivendo uma vida de angústia, né? Porque se fosse uma pessoa que não conhecesse a palavra, que não conhecesse nada de Cristo, e que procurasse manter ali uma distância da prostituição, do alcoolismo, fizesse alguma coisa para viver, né? Porque eu conheço muitos homens que eles saem, trai a esposa, bebe, tem algo assim do mundo, mas eles fazem tudo para manter o lar, a família. Já o meu marido, não. Se entregou, né? Ele se entregou totalmente. Ele é uma pessoa boa, a gente conversa, ele anda na minha casa, sim. Ele conversa com a filha dele, as filhas dele andam na minha casa. Qual a idade da mais nova? A minha Noemi fez 18 anos. 18 anos. 18 anos, a minha Noemi. É a caçula, né? Dele, de todos os filhos dele. Ele é um ex-policial, né? Trabalhou na polícia militar e tudo. E ele é uma pessoa boa. Eu falo para ele, eu digo, você é ruim só para você. Mas para os outros ele faz favor e tudo. Mas tem essa fraqueza. Então, o seu maior desejo é que ele volte para Cristo. Sim, e eu tenho certeza que ele vai ser salvo. Eu creio assim que Deus vai colocar ele parado em alguma situação para que ele reconheça Cristo. Sim. Porque o que Deus tem com ele é para trabalhar na obra. Mas ele não quis. Então, infelizmente, Deus não vai perder a alma dele. Para acontecer o que já aconteceu, foram 15 anos, foram muitas separações, idas e vindas, idas e vindas. E tem 7 anos de divórcio. Então, esses anos todinho que eu passei com ele, foi livramentos grandes que Deus dava a ele. E eu vendo Deus operar ali na vida dele. Não foi por falta de acolhimento de irmãos, sim. Porque muitos irmãos que eu conheço e que conhecem ele, falaram, conversaram com ele. Então, eu creio que Deus tem. Foi cercado de todos os lados para não sair, né? Foi. Ele foi. Aí a gente divorciou, eu sou contra o divórcio. Sim. Eu não sou a favor do divórcio. É uma porta de saída, eu faço saída de emergência, tudo. né? Que chama.
Eu me divorciei, não foi nem eu, foi ele que divorciou, foi procurar a defensoria e perguntou se eu ia assinar. Eu digo, vou sim, você quer que eu assine? Eu assino. Então, ele foi procurar a defensoria, ele procurou o divórcio, eu assinei, foi eu e ele legalmente. Ficaram assustados, nós dois lá de boa, conversando. E normalmente chegam lá se matando, né? Casal, a senhora Cocó, concordo. Ele vai dar X de pensão, Cocó, concordo. Tudo de boa. E porque ele tinha que fazer uns documentos dele para lá, e ele achou que casado ia se prejudicar. Foi por isso que a gente divorciou, mas eu sou contra o divórcio. Eu sou a favor que o esposo, com Cristo, batalhe pela sua família, pelo seu marido, pela sua esposa, pelo lar, pela casa, principalmente quem tem filhos, né? Quem tem filhos. A minha filha, Noemi, ela não cobra de mim nada, porque ela sabe que eu fiz de tudo para viver com o pai dela. E ela cobra dele, porque não fez. Uma iniciativa dele, de certa forma, se torna um abandono, né? Um abandono. Ele decidiu desistir. Ele dava muito amor, muito carinho e abandonava. E quem recebe muito amor e muito carinho, fica procurando amor e carinho e não acha mais aquela pessoa, então a pessoa fica com uma dificuldade. Eu tinha que suprir aquela falta que ele fazia para ela, porque não cresce uma pessoa boa. Não cresce uma pessoa ali como se tivesse o pai e a mãe presente numa família de pai, de mãe, uma família mesmo. Tem certas dificuldades, certos problemas. Vamos descobrir agora o caminho da apóstola. Então, estava na Adventista quando isso aconteceu. Estava na Adventista. Minha mãe partiu para a Glória. Sim. Aí eu fiquei um pouco depressiva. Ela ficou até o fim dos dias na congregação? Ficou. É bem fiel, né? Bem fiel. Ela ficou até o último dia de vida na congregação. Ela teve 3 infartos, no último ela partiu. Mas durante esses 3 infartos que ela começou, ela teve um infarto no sábado, aí teve outro na quarta-feira, e o último foi no outro sábado. Mas ela ficou internada a semana todinha, do sábado até a sexta, que foi o dia que ela morreu. Aí ela orando com o véu. Traga o meu véu. Eu digo, eu vou trazer seu véu. Aí eu levei o véu dela e todas as orações dela com o véu, e ela ficou lá até o último momento de vida dela na Congregação Cristã no Brasil. A minha mãe partiu, era minha companheira, era minha melhor amiga, era tudo para mim. Aí eu fiquei um pouco depressiva, né, para lutar com isso. Além de eu ser mãe dela, que eu fui mãe e pai do meu pai, da minha mãe, tudo era comigo, a gente sempre estava ali conversando e tudo. Aí eu fiquei um pouco depressiva, eu estava com o princípio de câncer 0, o grau 0, mas eu estava com esse princípio, aí eu fiz biópsia, estava fazendo tratamento e juntou uma coisa com a outra e eu fiquei depressiva. Uma certa vez, em casa, eu ouvindo uma rádio que era pentecostal, eu vi uma irmã pentecostal, e aquela voz daquela irmã no rádio. Os meios de comunicação são importantes. É importante. Então, aquela irmã ali, eu vou estar hoje na igreja tal. Eu falei assim, eu vou olhar essa irmã. Era uma quarta-feira à tarde, um ciclo de oração de uma igreja pentecostal, e eu fui lá. Ela falou o endereço, eu fui lá. Eu me sentei lá, né? Da Adventista de 7º dia, não tomava café, Coca-Cola. A apóstola mais pentecostal de Arapiraca saiu da Adventista. Então, fiquei procurando a irmã lá e nada de achar a irmã. A irmã não era daquela congregação, não estava ali naquela tarde, mas era um encontro que Cristo queria ter comigo ali, né? Então, assim, as irmãs ali, tomadas pelo Espírito Santo, vinham me abraçar, e eu estava num momento depressivo, cheia de dor, uma dor insuportável, mas elas me abraçavam, que eu nunca tive um abraço daquele. E ali elas diziam, mulher, o teu nome vai ser assoprado nessa cidade. Aí eu dizia, o que é isso? Eu quero a cura, eu quero que Deus tire essa dor de mim. Eu estava procurando alguma coisa que eu nem sabia o que eu estava procurando. Quer ser pastora, não, só quero Não, curar. De jeito nenhum, eu nunca quis. Nem pegar no microfone. Eu poderia fazer o que quisesse, pastor Klaus. Mas pregar... Arregaçava as mangas na igreja, fazia fosse tudo. para o banheiro, para a cozinha, eu fazia tudo.
Na Adventista, a gente ficava na cozinha, que a gente fazia o retiro. Nesse tempo de carnaval, fazia retiro. Aí eu ficava na cozinha e ficava em outros setor, que a gente fica dando assistência ali com os jovens, portaria, banheiro, cozinha, olhar os jovens, de noite dormir no quarto deles e tudo, para eles de noite não no acampamento, sair, para não estar junto. Nos acampamentos. Para mim estava ótimo. Mas aí, nesse dia, as irmãs começaram a me abraçar e tudo, e dizer que Deus ia soprar meu nome. Que, tá vendo essa cortina? É assim que vai ficar o seu nome nessa cidade. E eu não sabia o que era aquilo. Aí vim-me embora. Aí quando foi na outra quarta, aí ela disse, eu vou estar hoje, eu não tive quarta, mas hoje eu vou. Ah, foi ouvir o rádio de novo, né? Aí ela, agora eu vou. Aí eu fui de novo, para ver, conhecer a irmã. Aí a irmã tava. Aí eu digo, eita, aquela irmã, pela voz é aquela irmã. Aí fiquei lá e tudo, quando terminou o culto, aí eu fui e disse, irmã, eu tenho escutado você no rádio. Ah, irmã, bom, ele é bem alegre, bem extrovertida. Aí, onde a irmã mora? Aí eu já disse onde eu morava, Parque Cecicum e tudo. Aí ela, vou lá, posso ir? Eu digo, pode ir. Aí, quando foi, no decorrer da semana, ela foi lá. Sim. Aí disse, ô irmã, vamos mais eu ali numa visita? Então, essa irmã começou a me carregar nas visitas dela. Adotou, de novo. Me adotou. Aí foi, a gente fazendo visita e tudo, e eu ia com ela e tudo. E ali as irmãs começaram a perguntar de qual congregação eu era. Eu falava da Adventista. Ah, da Adventista. Tô meio fraquinha, mas sou da Adventista. Né? A senhora não tem cara da Adventista. Meu Deus, a senhora é da Adventista e tudo bem. Só que chegou a conversa que eu estava andando numa pentecostal na minha congregação, que eu congregava na Adventista. A senhora passou um ano afastado da igreja. Aí eu fui para a Adventista, fiquei 8 anos. Aí depois de 8 anos, eu comecei a ir para esse ciclo de oração à tarde, uns 3, aí disseram ao meu pastor, que tem pastor que é do campo, sim, e tem 3 anciões que tomam de conta das congregações. Cada congregação adventista tem 3 anciões. E tem um pastor que é do campo, que toma sim conta do campo, que é 21 igrejas. Aí foram dizer à liderança que eu estava na igreja pentecostal. No meio dos canelas de fogo. Isso. Aí eu fui chamada, porque a senhora está... Eu digo, eu estou. É à tarde. E eu não estou negando quem eu sou. Quando pergunta de onde eu sou, eu falo que é da Adventista, mas a senhora não pode. Aí eu digo, mas por que eu não posso? Aí eles entraram ali aquela divergência teológica. Isso, aquela divergência. Não é interessante, porque a gente não crê que seja dessa forma. Isso aí, né? Mas eu não vi os irmãos pentecostal falar mal dos adventistas. Eles não falaram mal, não disseram, mandou eu sair, nada. Só acharam incrível eu ser da adventista. E os meus irmãos da adventista falavam mal dos meus irmãos pentecostal. Eu estava doente, precisando de ajuda, sim, e os meus irmãos não perceberam isso. E eu, para não prejudicar a obra, como Paulo diz, que sofra eu, mas não a obra, aí eu pedi ao meu pastor que me abençoasse. Eu disse, pastor, me abençoe. Era o pastor Nonato na época. Me abençoe, porque eu não vou mais congregar na adventista. E também não vou para pentecostal. O Senhor vai me direcionar para onde eu vou. Aí ele foi... Na pentecostal eu estava só visitando, acompanhando a irmã. Eu estava só visitando lá. Eu não queria sair da adventista. Mas quando eu vi falarem mal dos irmãos pentecostal, aquele doeu dentro do meu coração, porque eles não falavam mal dos adventistas. Não mandou eu sair e não falaram mal. Aí então, eu fui, pedi a bênção, meu pastor me abençoou. Eu já tinha todos os cargos da adventista. Eu só não passei pelo cargo Lar e Família, porque o meu marido, nessa época, não estava comigo ali para a gente tomar de conta de um cargo desse Lar e Família. Tem que estar o esposo e a esposa, né, tudo. E não passei pelo cargo do Desbravadores, porque eu também não achava... Não me identifiquei. Não identificou com a função. Aí eu não tomei esse cargo. E eu estava voltada para ser anciã. Uma das anciãs da igreja da Adventista. Mas todos os cargos eu tinha passado. Sala dos professores, escola sabatina, Ministério da Mulher, que é ciclo de oração,
professora da terceira idade, dos novos batizados, de criança de 8 a 11 anos, a tesouraria, todos os cargos. Era diaconisa. De certa forma, já foi uma preparação. Foi uma preparação. Na vida da senhora para o ministério pastoral. Foi. Microfone, que na congregação não pega. Sim. Então, eu comecei a pregar na Adventista, comecei a orar, não passei pelo cargo de louvor, porque os louvores de lá, eu acho que o pastor já sabe como é, aquele louvor bem... Mais calminho, né? E eu já tenho essa voz alta, eu já tenho esse tom, aí não dava. Aí, não, mas eu pregava e já estudava os livros de Ellen White. Eu ainda hoje tenho um monte, né? E aí eu tinha esses estudos, porque eles incentivam muito estudo, muito, muito. Então, hoje, o que eu prego, eu aprendi na Adventista. Fernando Bulhon, Henrique Iglesias. Isso. Henrique Iglesias teve aqui no ginásio, no Campo do Asa. Sim. Fernando teve aqui teve aqui no... Peruano, né? Peru. Teve aqui no Campo do Asa e o outro teve na Quintela Cavalcante. Sim. A gente se mobilizou e ficou tudo lá. Eu tinha até umas fotos com eles e tudo. Muito bem. Então, eu pedi a bênção a sair e fiquei visitando as igrejas. Meu coração chamava muito eu para ir para a Assembleia. Só que na hora de eu me unir, não saía a palavra. Isso, na hora de decidir. Aí eu fiquei andando nas assembleias, mas não saiu a palavra. Mas essa irmã que a senhora ouvia no rádio, pode dizer quem é? É a missionária Gil. Gil. A missionária Gil, que ela era casada com o pastor Pereira. Ah, lembro, sim, lembro. A missionária Gil. Sim, lembro. Ela é minha testemunha veloz. Eu lembro dela na Assembleia, no Baixão, salvo engano. Isso. E ela me levou para a rádio. Ela fazia programa de rádio. A senhora vai, eu digo, vou fazer o quê? Eu não sei nem pegar no microfone. Aí ela, não, a senhora vai mais eu. Irmã, eu vou só. Eu digo, tá, eu vou. Aí eu ia, quando chegava lá, ela, a irmã Cida vai dar uma palavra. Ela sacudia assim o microfone, que eu não tinha preparado nada. Aí, e foi assim. E foi ela que me levou para visitas, me botava na moto dela, sem capacete, que ela não gosta de capacete. E nós saíamos na Arapiraca todo dia fazendo visitação. Visitando o Isso. povo. E ela não era pastora, né? Não, era missionária. De trabalhar. Era. Tinha a rádio dela, que era o amor da vida dela, e eu ia muito. Eu andei muito lá na rádio. E vi muitos pastores chegando lá, porque tinha um programa e chegava outro, tinha outro programa e chegava outro. E programação extensa, vários pastores. É isso. Então a senhora foi experimentada em tudo, né? Fui. E chegou o momento de ser recebida em qual igreja? Deus é Amor. Decidiu fixar na Deus é Amor. Foi. Comecei a visitar lá e eu vi a necessidade. Muito carente ali na Rua Estudante. Sim. Aí teve uma vez, aí eu passei 2 meses sem me unir, né? Aí depois o Senhor estava me cobrando sobre a ceia. E na Deus é Amor só ceava quem fosse de lá. Também tem uma doutrina lá, né? Então o pastor disse, quem quer se unir com a Deus é Amor? Aí eu fui e levantei a mão. Eu levantei a mão e ele me chamou. Aí perguntou meu nome, perguntou se eu queria me unir. Eu falei, sim, eu quero me unir com a Deus é Amor, quero servir a Deus aqui agora. E então ele me apresentou a igreja toda, pastor Daniel na época, casado com a irmã Elaine. E eu fiquei congregando a Deus é Amor quase 2 anos. Antes de 2 anos, ele falava muito que Deus tinha dito a ele que ali, na Glória da Segunda Casa, era uma casa alugada e era uma garagem. Aquela garagem... A senhora morava ali? Eu morava ao lado. Morava ao lado, certo. Aquela casa, a igreja, a Glória da Segunda Casa, que hoje é a nossa sede, era a minha casa. A casa vizinha era a casa da minha mãe. Aí, quando a minha mãe partiu para a Glória, eu fui morar na casa da minha mãe, que era uma casa mais larga, e aluguei a minha casa. E deixei a garagem da minha casa porque eu tinha um comércio. Eu deixei a garagem para fazer depósito. Então, a casa era alugada, a garagem da casa era o depósito do meu trabalho e eu morava na casa vizinha. Aí o pastor começou a falar assim, olha, irmã Cida, aqui vai ser um ponto de oração. Aqui vai ser um ponto de oração. Eu digo, amém, pastor. Quando for um dia, uma certa vez, um ano um pouco mais para frente, um ano e pouco, aí ele falou assim, vai ser hoje
O primeiro culto lá no ponto de oração da casa da irmã Cida. Eu digo, meu Deus do céu, o pastor disse que vai ser hoje, não me disse nada, para eu tirar a bagunça toda, arrumar tudo. E ali era o ciclo de oração, segunda à tarde, e à noite era o primeiro culto de oração lá. Aí eu vim correndo para casa com o meu filho Douglas, com a minha Noemi, que era pequenininha, tinha uns 3 anos de idade, eram uns 3 anos, e alguns irmãos, alguns jovens. Era o Fabrício, o Léo, o Vinícius. A gente veio correndo para tirar toda a bagunça de um depósito, de uma venda. Tinha tudo lá dentro. Para varrer e fazer o culto à noite. Aí ajeitamos. Tinha uma mulher que pediu para guardar um expositor de televisão. Aquelas televisão de 29 polegadas que tem aquele fundo. Aí o senhor pensa o expositor, que tamanho era? Aí ela guardou um expositor. Posso guardar? Pode. Essa mulher nunca foi pegar esse expositor. Aí a gente fez o púlpito. Botamos lá o expositor enorme, grande. Sim. Cobrimos lá com um pano, que a Deus é Amor, ela tem um costume de cobrir o púlpito com um pano. Não sei se o senhor já observou isso. Já vi algumas imagens da Deus é Amor. Isso. Aí a gente cobriu com um pano branco, peguei as cadeiras da minha casa, 12 cadeiras, botamos, e não tinha som. Como é uma garagem, é pequenininho o espaço, né? Sim. Então, o pastor veio, 7h30 da noite, fez a oração, inaugurou aquele ponto de oração da Deus é Amor. E ali a gente começou a fazer segunda, quinta e sábado. Ele já botou assim, vai ser segunda, quinta e sábado. Botou o ponto de oração da Deus é Amor ali, segunda, quinta e sábado, e me largou. E o pastor, cadê o senhor? Cadê o senhor? Não, irmã Cida, vá lá e faça. Abra o culto, louva as harpas. Aí as harpas da Deus é Amor é bem avivado, né? Porque é pentecostal. Sim. É uma das mais pentecostal, né? De revelação, de palavra, de oração fervorosa. E ali ele ficou. E ali os meninos comigo e tudo, e a gente começou. De quando foi aberta esse ponto de oração, até ser transformado na glória da segunda casa, nunca parou. Foi só crescendo. E Deus falando pela boca dos profetas, essa parede vai sair. Como a Deus é Amor te tratou lá como uma evangelista, uma obreira? Eu era obreira. Não, missionário não tem lá. Tem diaconisa, obreira. Então, você como obreiro, como diaconisa, você pode dirigir qualquer congregação da Deus é Amor. Só que eu não sei agora. Depois da morte do Davi Miranda, sim, eu não sei. Mas quando ele era vivo, a norma era essa. Você vai para Maceió com a sua bata, né? Porque tem uma bata, sim, tem aquele nome. E aquela bata branca? A branca mais para o homem, a rosa para as mulheres. Ah, tinha a rosa da mulher. Tem a rosa da mulher, eu tinha. A minha carteirinha eu tenho. Tenho a minha carteirinha da Deus é Amor, né? Porque eu ficava na portaria carimbando quem veio para o culto, quem veio para a ceia. Ficava ouvindo a pregação do Davi Miranda no rádio. Ouvindo. Igreja Pentecostal, Deus é Amor. Isso. O rádio, né? No rádio. Aquelas orações fervorosas que ele fazia, tudo isso. Então, eu não fui apresentada lá em Maceió, mas tinha que ir para Maceió. Mas sim, quando eu me desliguei da Deus é Amor, os fiscais de Maceió vieram me procurar para eu tomar de conta da Igreja Geral daqui de Arapiraca. A Deise, fiscal, ela é uma das fiscais, não sei hoje, ela veio me procurar para eu assumir a Deus é Amor aqui geral. Só que Deus já tinha me direcionado para a glória da segunda casa, eu não podia voltar atrás. Então continuou, a obra sendo feita lá, segunda, a obra quinta. Sendo feita lá, quando foi um dia. Nesse dia que eu ia ser apresentada em Maceió como obreira, né, da Deus é Amor, aconteceu uma situação. Eu vi o meu pastor muito pressionado pelos mais antigos, sim, que não aceitavam eu lá. A mulher? Não aceitava a Cida. Sim. Não aceitava, porque quando ele abriu o ponto de oração da Deus é Amor, lá no Parque Ceci Cunha, começou a fluir, a encher de gente, a crescer, e a igreja lá começou a ficar vazia. Ah, entendi.
Aí os veteranos não aceitaram e começaram a migrar, porque eu quero ficar lá onde está crescendo, né? O meu pastor, vendo e sabendo que era de Deus, aí ficou naquele beco sem saída. Aí eu vi tudo isso, eu falei, pastor, o senhor fica em paz. E eu me desligo da Deus é Amor. Eu pensando que eu entregando o ponto e me desligando da Deus é Amor, aquilo tudo ia acabar. Aí foi para mim, sabe? Aí foi o que eu não esperava. Foi quando ele disse, não, eu vou lhe abençoar, a senhora não vai ser mais da Deus é Amor. Mas esse lugar não é mais da Deus é Amor. Esse lugar é seu. A senhora é que vai tomar de conta daqui e Deus vai lhe dar o nome deste lugar. Aí eu disse, de jeito nenhum. Não, vai ficar aqui, o senhor vai ficar aqui, não me deixe. Uhum. Aí ele disse, não, a senhora tira a placa, tinha a placa, tinha tudo, já estava bem grande lá e tudo. Aí ele foi e disse, não, irmã Cida, eu lhe abençoo. Esse povo é seu, esse lugar é seu, Deus está lhe dando. A senhora tira a placa. E ali foi uma semana, eu sem querer tirar a placa. Depois eu tirei algumas coisas, vou botar assim, Deus. Depois, não, irmã Cida, tire a placa. Tire tudo. Porque não vai ser essa placa, vai ser outra placa. E ali era a irmã Cida. Aí eu tirei tudo. Aí o povo disse, vamos para a igreja da irmã Cida. Eu disse, irmã Cida não é nome de igreja. Vamos para a igreja da irmã Cida. A igreja da irmã Cida. Vamos para a igreja da irmã Cida. Aí a minha filha adoeceu, a Noemi. Eu fui para o Procriança, passei 15 dias internada. Nossa. E a menina nada de ficar boa. Eu saí do Procriança sem a menina estar boa. Aí eu fui, digo, sabe para onde eu vou? Para a farmácia do Paulo. Aí fui para a farmácia do Paulo, saí da Procriança bem cedo, fui para a farmácia do Paulo, me sentei com a menina no colo ali e fiquei em frente à Universal. Não tinha? Uhum. Em frente. Lá eu vi aquele nome. Da Universal, Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Sim. Embaixo, Universal. Jesus Cristo é o Senhor. Aí eu disse, Jesus salva. Eu não podia botar Jesus Cristo é o Senhor, porque já tinha. Uhum. Aí eu digo, Jesus salva. O ministério. Jesus salva. Aí, guardei esse nome, fui para casa. Aí uns irmãos foram lá na minha casa, oraram pela minha filha. Ela ficou boa naquele dia. Glória a Deus. Aí Jesus salva. Aí todo culto vinha uma irmã e louvava. A glória da segunda casa será maior que a primeira. Aí, preparando os alicerces. Toda vez vinha uma irmã, toda vez. Eu digo, meu Deus, esse nome aí tem na Bíblia? Tem. Aonde está? Ageu 2, fui ler. Ali, Ageu 1, Ageu 2, a glória da última casa será maior do que a da primeira. Ministério, Jesus salva. Igreja Pentecostal, a glória da segunda casa. Aí foi assim que Deus me deu o nome. Glória a Deus. Aí eu fui colocar o nome. Desde o tempo que abriu o ponto de pregação até mudar? Até hoje. Desde o tempo que foi aberto com a Deus e Amor, sim, até hoje. Quantos anos, só cresce. Apóstola? 16 anos. 16 anos. 16 anos. Olha só. A glória da segunda casa. Mas mais tinha outros. Um tempinho antes que era Deus e Amor. Deus e Amor. Demorou quanto tempo assim, Deus e Amor, o ponto de pregação? 2 anos. 2 anos, e depois já entrou a glória da segunda casa, 16 anos. A sede, né? Porque nós temos a SUB, no Brasiliana, que é 15 anos, e no mesmo ano que foi aberta a SUB, do Brasiliana foi aberto uma lá em Juqueiro. Sim. O povoado Ingá, então, 15 anos. Hoje nós temos quantas igrejas? Nós temos 3. 3 igrejas próprias. Ingá. Brasiliana e Pax Cicunha. Pax Cicunha, 3 igrejas. E teve preconceito com a senhora por ser uma mulher pastoreando? Muito. Até hoje. Iniciando a obra, assim. Até hoje. Até hoje, pastor. Para captar pessoas, para discipular, para tornar obreiros, diáconos, presbíteros, evangelistas. Os que eu capacitei, né? Sim. Estão todos aí, sem estar congregando comigo, mas estão aí. São pastores, pregadores, muitos viajaram, casaram, pessoas tiradas do tráfico, pessoas tiradas do alcoolismo, da prostituição. Hoje nós temos o pastor Fábio, que casou com a evangelista Adriana. Eu batizei os 2, eu casei os 2, apresentei os filhos, 2 filhos dos 2,
Os dois. Sabe, eu sei quem é. Ele estava no círculo de oração quando eu fui. É um moreninho. Moreno, isso. E ela dirigiu a moça, a esposa dele. Ela tem 11 anos comigo, do Ingá, ela. Ele tem 7 anos comigo. Ele era alcoólatra, bebia todo dia. 4 casamentos frustrados. Nossa. Veio de São Paulo, que tinha um caso com uma mulher casada, veio para ficar com essa mulher. De São Paulo veio para cá. De São Paulo veio para se juntar com essa mulher. Para se juntar com essa mulher casada. Sim. Cheirava pó, era usuário era usuário de droga, de né? drogas. Sim. E se libertou, Deus libertou ele, uma coisa linda. Deu o dom da palavra. Hoje ele é pastor. Hoje ele dirige o IGA, né? É um braço direito que Deus me deu. São filhos, para mim são filhos. Tem 2 pontos que eu quero frisar em relação ao ministério que Deus deu à senhora. O primeiro ponto é esse, de não desistir das pessoas, né? Eu estou percebendo que pessoas que saíram das drogas, saíram de uma vida totalmente errada, da promiscuidade, prostituição e etc, etc. E foram recebidas no seu ministério. Então, a senhora pode dizer que essa é uma marca da Igreja Pentecostal, a Glória da Segunda Casa? Tratar com essas pessoas que vieram de um mundo muito difícil? Eu recebi uma profecia, onde a profeta dizia que via ali uma casa de bicicleta. Sim. Onde a bicicleta entrava aqui quebrada, sem guidão, sem roda, sem freio. Chegava de todo jeito ali, quebrada. E saía do outro lado toda estruturada. E assim tem sido. Ali tem sido assim, porque as vidas que chegam ali chegam totalmente bagunçados. Totalmente bagunçados. Raro, difícil chegar uma pessoa ali. Então, perfeitinho. A propaganda da igreja é o poder, né? Poder, a glória de Deus que manifesta. O poder. E outro ponto, eu falei da recepção dessas pessoas que vêm do mundo e são transformadas, é o círculo de oração. E a senhora foi fisgada, vou botar entre aspas, para a igreja pentecostal através do rádio, falando sobre o círculo de oração. Isso. Né? Então começou a visitar pessoas. E eu percebi que o círculo de oração é muito fortalecido. E nesse específico... São 16 anos. 16 anos. Porque assim, tem igrejas que são antigas. Os cultos até tem muitas pessoas, mas o círculo de oração, aqueles 5, 6, 10. Mas no dia que eu fui, tinha muita gente lá. E era mais um círculo de oração, não era uma festa. Não. Era um círculo de oração. É um círculo de oração. E eu vi, apóstola, eu vi lá que tinha uma pessoa na homossexualidade. Ele, como é que chama? Um homem trans, né? Trans. Tava lá sentado. Tinha um outro homossexual. E esse pessoal tava ali e adorando também, entendeu? Nós abraçamos todos. Todos que chegam ali. Eu estou um pouquinho rouca. Não, imagina, fica à vontade. Todos que estão ali, nós abraçamos. Porque o que nos preserva é a alma. É a alma. Aquela alma, ela é importante para Jesus. E Jesus jamais ia tirar fora aquela alma. E assim, pastor Klaus, aquela alma, ela precisa de um abraço. Um abraço verdadeiro. Aonde muita gente não abraça. Aonde muitos abraçam por falsidade. Aonde muitos abraçam demonstrando eu sou um pastor bonzinho, eu sou um pastor assim, e não é. É só uma máscara naquele momento. E muitas igrejas não estão preparadas para receber pessoas com esse estilo de vida, né? Não. Se espantam, ficam com distância com essa pessoa. Eu chego junto porque eu sei que eles precisam de um abraço. Existe um vazio. Existe, e esse vazio só é preenchido por Jesus. E Jesus só preenche com amor. Então precisa demonstrar amor. Eu gosto muito de fazer café. Fazer café, janta. E distribuir no final do culto. Porque tem muitos ali que quer ter uma conversa depois do culto. Sim. Sabe? Quer ter uma conversa. Muita gente tem medo do preconceito de chegar e não ser bem recebido, isso, né? Aí não vou numa igreja, o pessoal fica todo me olhando. Não vai, né? E eu tenho trabalhado muito, eu não falo muito assim, publicamente, nem mostro publicamente, porque a pessoa já se sente magoado
por algumas situações. E está se expondo, né? Eu quero dizer aqui que é a minha fé. É a minha fé, é o meu ponto de vista. Eu acredito que ninguém nasce assim. Isso aí é adquirido, é um mal... comportamental, né? A pessoa vai adquirindo algumas informações e acaba cedendo a essas informações. Eu sou uma pastora em Arapiraca, eu me orgulho de ser. Esse nome, pastora, eu não queria, porque das igrejas que eu vi, não tem. Não tem nenhuma, né, delas. Não tem. Então, eu passei um ano sendo a irmã Cida. E os pastores vinham, pastora Cida, irmã Cida, eu vou lhe ungir como pastora. Eu vou lhe ungir. Não quero. Aí, quando foi um dia, o Espírito Santo falou comigo em Romanos 12, 2. Renove a sua mente pelos séculos vindouros. Foi essa palavra que ele me deu. Foi essa palavra, porque na minha mente não tinha. Só que quando ele disse, renova a sua mente, minha filha, pelo que está por vir, maridos ciumentos, maridos que não deixam a sua esposa jamais ir para a igreja de pastores homens, sim, não confia, não aceita. Como era que essas mulheres iam congregar? E como era que ia ter, ela ia ganhar o marido para Jesus, o lar dela e a casa dela, se os maridos, a princípio, o primeiro ponto de vista era não gostar de pastores homens. Ia ficar como? E aí saiu, nós te ganhamos. Eu ganhei um filho na fé. Maravilha. Que ela veio, ela congrega comigo já há muitos anos, aí ele veio um culto. Quando ele veio um culto, disse, você é doida de ficar numa igreja dessa? Isso não é uma igreja, isso aqui é um centro de macumba. Essa mulher é uma macumbeira. Né? Contigo. Comigo. Mas eu amei tanto, abracei. A paz, seja bem-vindo. Conversei com ele na direção do Espírito Santo. Esse homem casou com ela no civil. Batizei eles. Olha aí. Hoje ele é um grande filho para mim. Já está louvando. Tem tempo que ele está na igreja, tempo. Mas esse ano para cá, ele tomou essa decisão. E me pediu desculpa. Renovou a mente, né? Renovou a mente. Às vezes a gente bate sem entender a vida da pessoa, né? A luta dela, os bastidores. E assim, eu falo isso publicamente. Eu fui já muito ferrenho contra alguns comportamentos pentecostais. Eu sou pentecostal. Eu fui formado na Assembleia de Deus, né? Eu saí da Assembleia de Deus Missão e iniciei um ministério independente, que também é Assembleia de Deus, só que o ministério era Arapiraca, né? Mas com os moldes muito parecidos. Então, logo no início, eu tinha esse receio, né? Eu ficava dizendo, não, mas como é que esse povo aí rodando, esse povo isso, esse povo aquilo, como se eu fosse o dono da fórmula exata de como Deus age, de como Deus trabalha. Então, de um tempo para cá, Deus tem falado em meu coração e eu tenho sentido isso. Você não é o dono da manifestação espiritual. Aquilo que você não entende hoje, você não toque. Porque tem gente que está pagando preço, orando de verdade. E o que mais me alegra, apóstola, é ver pessoas sendo libertas. Ver pessoas saindo das drogas, dos vícios, ver famílias sendo restauradas. Eu não me importo mais se alguém está pulando, batendo palma ou rodando. Isso aí é uma manifestação física. Isso, Mas a ação de Deus que transforma a vida é o mais importante. Isso aí. Eu fico alegre quando os meus filhos estão alegres no espírito. Eu fico alegre. Eu prego pouco. Porque eu dou a mais oportunidade para eles pregar. Sim. Eles pregar. É uma igreja de muitas oportunidades, né? A gente dá, eu dou bastante, porque eu não tive, pastor Carlos, essa oportunidade. Sim. É muito taxada, muito mal vista, mulher, né? Sim. A Glória da Segunda Casa é uma igreja que foi criada por Deus. Ela foi nascida por Deus, porque quando olham para mim, já vê que é impossível eu ter aberto uma igreja. E ela se manter como ela tem se mantido até hoje. E crescido, né? Agora são 3 templos. São 3, nós já tivemos mais, mas eu sou uma pessoa um pouco assim, como é que se diz? Um pouco... Cautelosa?
para tomar conta de uma igreja, Sim, a pessoa precisa ter ali uma responsabilidade, né? Não é brincadeira. Obreiros capacitados para isso, né? Então, a gente já teve uma congregação lá no Igaci, passamos 2 anos lá, tivemos outra no Coité, passamos 1 ano no Coité. Eu faço muitas visitas, sim, as pessoas me pedem muito visita, eu vou visitar. Se fosse para abrir uma igreja, é cada um numa rua. Porque pastor Abra aqui, já tem uns 4, 5 irmãos aqui. Eu visito, eu evangelizo. Sim. Eu falei assim, olha, a glória da segunda casa não tem nesse bairro, não tem nessa cidade, mas tem ali uma assembleia, uma adventista, tem ali uma congregação, vá. O importante é você ir. Não fique sem congregar. Se você tem condição de ir, venha. Eu não estou em condições de ter um transporte para levar e para buscar, porque eu também acho que se tem uma igreja vizinha a mim, para que eu ir para outra igreja? A palavra do Senhor diz que eu tenho que vigiar, né? Eu gosto da pastora, eu gosto da igreja, mas gosto de Cristo, porque quando a gente tem Cristo, ali está completo também, né? Está completo. Então, voltando àquela pergunta que o senhor fez, eu sou, assim, muito mal vista na cidade de Arapiraca, porque eu sou só, porque eu não tenho esposo, porque o meu filho, o Douglas, o do meio, né? São 16 anos do ministério. 16 anos. Que a senhora está só. Que eu estou só. Sim. Era eu e meu filho Douglas. Uhum. A minha filha, ela já era casada e ela era da congregação, né? Aí, então, era eu e meu filho Douglas, nós dois. Começamos com ele era da Adventista, mas eu, depois foi para Deus é Amor. Deus é Amor, nós começamos na congregação, na Glória da Segunda Casa, sim, e ele foi ungido a obreiro, a diácono. Quando eu fui ungida a pastora, ele foi ungido a missionário. Uhum. Ele prega, ele louva, é uma pessoa completa que Deus deu a ele os dons, né? E ele estava à frente comigo e tudo, abria culto, fazia campanha e tudo. É uma igreja de campanha, nós fazemos muita campanha na direção do Espírito Santo. Porque na congregação não tem campanha, na Adventista não tem campanha. Aí eu falei, Senhor, qual é a doutrina daqui? O Senhor disse, tome de conta do altar, que o resto é comigo. Então, a marca, a característica da igreja, a glória da segunda casa. Quem está nas suas dificuldades, sua luta, seu problema, corra para a igreja, porque lá tem campanha. Lá tem campanha. Oração específica pelos problemas que as pessoas estão passando. Temos campanha, nós temos a equipe que fica de consagração, fica de jejum, passa 7 dias, 21 dias, muito bem, 14 dias. Hoje mesmo visitei uma jovem que é do Departamento Fonte de Adoração. Ela estava de jejum de ontem até hoje de manhã. E não foi eu que mandei, foi ela mesma. Muito bem. Então, o meu filho, ele está em outra religião. E por ele estar em outra religião, eu sou taxado, sou cobrada. É ele que está, mas o povo cobra de mim. Ele se afastou e... Ele se afastou. O pessoal cobra. Ele cobra. E ele também está andando com os homossexuais, né? Aí ele está andando. Mas... É o caminho que ele escolheu. Ele foi criado... Mas eu digo para o senhor, o melhor filho que eu tenho. Eu digo para as minhas filhas, elas são boas, mas ele é melhor. E ele também, Deus não tirou dele o que deu. O que Deus deu a ele, Deus não tirou. Ele diz, mãe, manda as irmãs orar, mãe. A igreja está precisando de oração. A igreja está precisando de oração. E o meu filho, todas as revelações que Deus usou ele, aconteceu. Eu fui convidada para apresentar crianças, porque Deus usou ele para mulheres estéreis engravidar. E muitas engravidaram, e elas vieram me convidar para eu apresentar as crianças, os filhos dela. O dom ele é dado sem arrependimento. Sem arrependimento. A pessoa que acaba escolhendo como é que vai utilizar esse dom. Né? Fui convidada para casamentos que ele profetizou. Sim. O convite chegou e disse, o seu filho profetizou o casamento do meu filho. E eu tenho convidado a senhora para participar do casamento. Né? Então, assim, mas eu sou taxada por isso. Eu sou cobrada, infelizmente, pelos meus irmãos. São irmãos em Cristo. Eu não sou, pastor, perseguida hoje por ímpios, por pessoas
que não conhecem religião. Não sou perseguida nem taxada. São pessoas da própria igreja. Eles me respeitam bastante. A pastora Cida, eu conheço. Ali, eu sou perseguida, maltratada, incompreensiva pelos irmãos da fé. Os meus irmãos em Cristo. É o fim dos tempos, né? É o fim dos tempos. A gente está caminhando para o final, né? 1 hora é rápido e já passamos um pouco, acredito. Então, diante de tudo isso, eu queria que a senhora lesse um versículo em Lucas. Eu já deixei até separado aí para ajudar a senhora rapidamente. Lucas 5, verso 31 e 32. Porque a gente falou sobre essas pessoas que vieram do mundão, né? E são recebidas na igreja. Então, esse texto aí baseia bem essa expressão. Lucas 5, 31. Isso. Né? 31 e 32. Jesus respondendo disse-lhe: não necessita de médicos os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar o justo, mas sim os pecadores ao arrependimento. Uma palavra extraordinária, né? Uma palavra que é a glória da segunda casa. Muito bem. Jesus, ele veio buscar os pecadores que se arrependem. E lá na glória da segunda casa, são muitos que se arrependeram. Pessoas tiradas do tráfico, do usuário da droga, da prostituição, casamentos destruídos, né? Vidas falidas, trabalhos portas fechadas. Deus tem restaurado vidas naquele lugar. Aquele lugar é construindo muros, edificando vidas. Que maravilha. Porque o muro construído, a vida está protegida. E naquele lugar, Deus tem restaurado vidas, restaurado casamentos. Deus tem aberto madres de mulheres que estão estéreis. Deus tem abrido porta de trabalho. Deus tem ido na causa de justiça, em causas perdidas, e tem dado causas resolvidas. Tem dado casas, moradias próprias, milagres. Tem dado trabalhos. Esse trabalho mesmo do pastor Fábio, ele ganha 2.500, ele é fichado, aonde ele não ganhava nada. Que bênção. Deu casa, deu carro, deu mulher, deu 2 filhos. Temos o diácono Ailton, nós temos uma equipe de diáconicos, de pastores, temos 2 pastores, pastor Maurício, pastor Fábio, temos a evangelista Adriana, temos as missionárias, as diaconisas, os diáconicos, os obreiros. Que bênção. E temos os fiéis. Uma bênção. Temos 3 ministérios próprios, nenhum pagamos aluguel, né? Que Deus nos deu. Né? Eu dei o meu carro de entrada no prédio do Brasiliana e o proprietário dividiu 40 mil em parcelas. A gente pagou, quitou, temos 5 anos. Olha só. Né? E muita bênção mesmo. Já estamos para construir a sede ali. A outra casa eu não moro mais lá. Eu já moro lá no bairro Cana Fístula. E ali vai ser a futura sede, né? Estamos esperando em Deus as condições para que possamos fazer uma sede 11 por 30. Olha, 11 metros por 30, bom. Né? E assim, pastor, continuamos a fazer o ID do Senhor. Muito bem, glória a Deus. Eu quero agradecer profundamente, agradecer muito pela presença da senhora aqui, por ter atendido esse convite. Muito bom para nós ouvir essa palavra, né? Ser edificado por ela, por esse testemunho, porque muita gente olha e não sabe os bastidores para chegar onde está a apóstola, mas o Senhor é na sua vida, e eu sou muito grato por nos permitir ouvir esse testemunho de grande edificação. Então, muito obrigado, apóstola, que Deus continue abençoando. Eu sempre peço para os meus convidados fazerem uma oração no final, nos abençoando e abençoando quem está em casa. Você não pode perder esse episódio, está maravilhoso. Conheça a vida da nossa querida apóstola Cida, da Igreja Pentecostal, a glória da segunda casa, e também seja edificado. E seja edificado por essa oração. Apóstola, por gentileza. O prazer é meu, eu que agradeço. Que Deus abençoe a sua vida e toda a equipe, e todos que estão em casa. E amém. Continue fazendo esse trabalho de bastante alegria. Para nós estarmos aqui falando de Cristo e falando um pouquinho da nossa vida, da nossa experiência. Amém. Espero voltar outras vezes,
tenho outros testemunhos a dar. Coisa boa. E eu creio que vai ser edificante para muitas vidas e muitas pessoas. Amém. Oremos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Obrigado, por esse momento a qual o Senhor nos proporcionou para estarmos falando da tua grandeza e do teu poder. Eu oro e apresento todos aqueles que estão ouvindo, os que vão ouvir, que sejam edificados, ó Deus, por esse testemunho. Aleluia. E também pela leitura da tua palavra em Lucas, capítulo 5, verso 31, que o Senhor está à procura daqueles que queiram ser curados, aleluia, transformados e modificados. Pai, abençoa aqui o pastor Klaus nessa caminhada, abençoa o ministério dele, todos os irmãos que congregam com ele, abençoa a vida dele, abençoa a família dele, abençoa a todos aqui, ó Pai, no estúdio, ó Deus, e que tudo seja para a tua honra e para a tua glória. Eu te peço, eu te louvo, já te agradeço, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Desperta Arapiraca. Até a próxima. Até a próxima.